E aí, galerinha, tudo bem? Como estão? Vamos aí para mais uma aula de véspera, né? Então aí para nossa avaliação de véspera aí. Então hoje nós vamos resolver 4 questõezinhas. Ó, o pessoal aí do rock and roll ouvindo uma musiquinha aí. Olha lá, galera. Hoje nós vamos resolver 4 questõezinhas, né? Para ajudar vocês aí nessa avaliação. Vamos nessa. Então vamos lá, ó. A nossa primeira questão, ela é bem tranquila e bem simples. Então vamos ver aqui o que ele pede. Calcule a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito da figura. Pessoal, nós estamos aí de frente a um circuito, né? O que eu preciso saber? Ver quem é o maior. Eu tenho aqui 40 volts e 10 volts. Então, o maior costuma ser o gerador, né? Então, esse é o nosso gerador. Então, a corrente, ela vai fluir, né? Ela vai fluir do polo negativo para o polo positivo. E lá na outra situação, ela vai entrar do polo positivo e vai para o polo negativo. Isso quer dizer que o primeiro é gerador e o segundo é o receptor. Então esse é o nosso I aí, ó. E por consequência esse I, vou tirar daqui de cima, esse I vai ser o mesmo aqui, ó. Porque todos os equipamentos estão conectados em quê? Em série. Então vamos lá, circuito fechado, 0, nossa DDP é 0. Então vamos começar, isso é igual, gerador cria ou consome, cria, então é positivo, cria energia elétrica, positivo. Receptor consome, então menos 10 da energia elétrica, energia não, da diferença de potencial. Os resistores estão em série e consome, então em série eu somo os valores, 3 mais 1, 4, vezes I. Então lá, ó, essa situação acontece o seguinte, tá negativo, vou passar para o outro lado positivo, né? Passar para o outro lado positivo, nós vamos ter o quê? 4I é igual a quanto? 30. Então nosso I é igual a 30 dividido por quanto? Por 4. Isso nos dá um valor de 7,5 amperes. Então a pergunta é, qual a intensidade da corrente elétrica? Intensidade da corrente elétrica, 7,5 amperes. Bem tranquila essa questão, tá? Bem tranquila mesmo. Vamos lá para a nossa próxima questão. Deixa eu organizar aqui. Nossa próxima questão, ela é a seguinte. Deixa eu colocar aqui direitinho, aí. É uma questão do ITA, né? Todo mundo, quando olha para essa questão, a grande maioria, quando vê uma questão dessa, fica até com medo de resolver. Mas vamos ver aí, né? Nossa questão de número, a nossa questãozinha do ITA. No circuito a seguir, os medidores de corrente elétrica e tensão elétrica são reais. Então, se são reais, galerinha, se são reais, a ideia não vai para aqueles ideais. Então, quer dizer que, se são reais, o voltímetro aqui tem uma certa resistência, que eu vou chamar de R, e o amperímetro também tem uma certa resistência. Ou seja, possui resistências internas. Sabendo que o voltímetro acusa, ó, olha quanto que o voltímetro acusou. Aqui ele acusou 3 volts. E o amperímetro acusou aqui, ó, 0,8 que? Amperes. Calcule o valor da resistência interna do voltímetro. Então, ele quer saber esse R aqui. Certo? Então, galerinha,
pensa, dá uma pausa no vídeo, dá uma pensadinha e vamos ver como fazer isso aí, né? Como é que eu faço isso? Então vamos lá, bem tranquilo. Galerinha, eu vou pensar na regrinha dos pontos aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, ele veio e fez aqui, ó, eu vou chamar isso de A e aqui de B. Tudo bem? Não há resistência, então aqui também é A e aqui é B. Se também não há resistência daqui para cá, então aqui é A, aqui é B. Então eu sei que a DDP de A até B, ele me registrou que é 3 volts. Então eu consigo achar a corrente que passa aqui, ó. Consigo achar esse I. Por que esse I eu consigo achar? Chamar de I1, hein? Quem é o I1? I1 é a DDP dividido pela resistência. Vamos olhar lá, I1, quem é a DDP de A até B? 3 volts. Quem é a resistência lá? 10. Então eu já sei que essa corrente é quanto? 0,3 amperes. Se eu for com esse mesmo raciocínio, eu posso calcular aqui, ó, I2. Então, I2, mesmo raciocínio, DDP dividido pela resistência, a DDP é 3, a resistência é 10, é a mesma coisa que 0,3 amperes. Tudo bem. Então, eu consigo achar esse I aqui, ó, que eu vou chamar de I3. Que I3 é quem? É a DDP. Epa, eu tô ficando... Deixa eu sair aqui, deixa eu apagar. Me apagar aqui, porque eu tô ficando na frente. Câmera. Então, A é a DDP dividido por R. I3 eu não tenho. Eu não tenho o valor de R, né? Eu não tenho I3, então I3 é a DDP 3 dividido pela resistência R. Então preciso achar esse I3. Mas detalhe, aqui em A é um nó, ó, em A é um nó. O ponto A é um nó. Então se é um nó, eu tenho uma corrente de entrada I, vai ser igual a I1 mais I2 mais I3. Meu I é 0,8. Então, ó, 0,8 é igual I1, 0,3, I2, 0,3, I3, 3 dividido por R. 3 dividido por R. Então, eu consigo fazer essa conta, quer ver? 0,8 menos 0,6 é igual a 3 sobre R. 3 sobre R. Então aqui vai dar 0,2 R é igual a 3. Então R é igual a 3 dividido por 0,2. Isso quer dizer que o nosso R aí, né? Ele vai estar valendo quanto, hein? Nosso R vai ficar valendo quanto? 15 ohms. Então, o valor da nossa resistência é 15 ohms, né? Galerinha, eu dei uma desaparecida ali porque estava na frente, mas vamos voltar lá, ó. Olha para você ver o que foi feito. Eu calculei a corrente I1, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu calculei I1, que deu 0,3. Calculei I2, que deu 0,3. Calculei I3, que é 3 sobre R. E percebi que o ponto A era um nó. No nó, então, a corrente é igual a I1 mais I2 mais I3. A corrente de entrada é 0,8. A corrente 1, 0,3. A corrente 2, 0,3. A corrente 3, 3 sobre R.
Fazendo nossa continha, 0,3 mais 0,3, 0,6. Estava positiva, passei para o outro lado, negativa. 0,8 menos 0,6 é 0,2. O R estava dividindo, passei multiplicando. Então R é igual a 3 dividido por 0,2. Isso no total de quanto, gente? 15. Então, perceba que a questão parece ser bem difícil, mas é a questão de organização. Não deixe de organizar, tá bom? Então, sempre quando você for assistir esse vídeo, dá a leitura da questão, dá um pause, tenta fazer e depois você vê a resolução, que você vai ter muito sucesso com essa resolução, tá bom? Então, vamos para mais uma próxima aí, né? Uma próxima questão. Deixa eu organizar aqui. Nossa próxima questão tá chegando aí, ó. Olha lá. Próxima questão. Nossa próxima questão, deixa eu voltar com a galerinha aqui, deixa eu voltar aqui para, olha a Joe aí, né? Galerinha, então olha lá, ó, em uma montagem, conforme o esquema, a diferença de potencial entre M e N, então vamos lá, ó, M e N. Ele disse que a diferença de potencial aqui foi de quanto? 0,80 volts. A resistência elétrica do valor X em ohms é o que ele quer saber. Meus queridos, ao observar isso aqui, eu tenho uma situação de uma associação em série. Então eu consigo achar a corrente. Quem é a corrente? É a DDP dividido pela resistência. Aonde que ele me trouxe DDP? Ele trouxe a DDP de M a N. Opa, esse N minúsculo ficou feio. N dividido pela sua resistência. Então vamos ver isso. Quem é a DDP de M a N? 0,8 ou 80. Qual é a resistência que está lá? 2. Então, a corrente que está passando no circuito todo é 0,4 amperes. Então, sem querer não, só de uma observação, nós conseguimos ver a corrente que passa pelo circuito. Como todos os circuitos estão em série, todos os equipamentos estão em série, então é a mesma corrente. Então, agora eu observo de novo, quem é o maior, 10 ou 12? 12 é o maior. Então a corrente vai fluir do negativo para o positivo, vai passar por aqui, vai passar por aqui e vai voltar. Epa, ficou torto aí. Minha mesa aqui ficou torta aqui. E vai passar por aqui. Circuito fechado. Se é um circuito fechado, DDP igual a 0. Então vamos lá. 12 é gerador, ele cria, é positivo. 10 entrou pelo polo negativo, é receptor, consome. As resistências estão em série, consome também. Só que detalhe, se estão em série você soma. Então vai ficar X mais 2 mais 1, 3 vezes I. Ao perceber isso, você olha aqui, ó, que essa parte todinha está negativa. Vou passar para o outro lado positivo. Então vai ficar X mais 3 vezes I é igual a 12 menos 10. Isso é 2. Beleza? Então vamos lá. O I eu já tenho. Então eu tenho X mais 3. Quem é o nosso I? 0,4 é igual a 2. Eu vou passar esse 0,4 para lá dividindo. Então eu tenho X mais 3 é igual a 2 dividido por 0,4. Então eu posso dizer, deixa eu desaparecer aqui de novo, galerinha. Desaparecendo, Velasco desaparecendo. Então vai ficar
Eu não, né? A logomarca x mais 3 é igual. Não seria a mesma coisa que 20 dividido por 4? Isso é 5. 5, né? 5. 2 dividido por 0,4 é a mesma coisa que 20 dividido por 4, 5. Então isso vai ficar como x é igual a 5 menos 3. X então é igual a quanto, gente? 2 ohms. Esse desaparecendo, isto é igual a 2 ohms. Então, mais uma vez aí uma questão de circuito, tá? Uma questãozinha de circuito. Ele pediu, ele deu uma DDP, com essa DDP nós calculamos a corrente elétrica. Então, galera, fica legal de você observar essas questões. Sempre pare, né, na leitura, dê uma olhada, tente fazer e depois veja a solução, né? Então aí há mais uma questãozinha. Vamos para a próxima. Deixa eu voltar aqui com a galera. Aparecendo aí todo mundo. Vamos para mais uma questãozinha aí, né, meus queridos? Próxima. A nossa próxima questão, eu vou dar uma ajeitada aqui. Nossa próxima questão é uma questão de capacitores, né? É uma questão que ficou aí de capacitores. Vocês estão vendo ela aí. Eu aumentei ela um pouquinho, né? Para poder ficar legal. Deixa eu tirar essas marcas aí. Olha lá. Nossa questão, próxima questão, é uma questão de capacitores. E é uma questão interessante da gente ver e da gente resolver. Então vamos lá. Só para a gente lembrar, eu vou puxar aqui um pouquinho. Só para a gente lembrar um pouquinho de capacitores, né? Só fazer uma revisão. A capacitância é a relação da carga pela sua DDP. Não é isso? A capacitância é a relação da carga pela sua DDP. Nós temos capacitores planos, né? Ele vai vir um capacitor plano. E desenho. Outra plaquinha aqui, ó. Ficou feio esse desenho, mas tudo bem. Isso aí é um capacitor plano. Esse capacitor tem uma certa área, né? Tem uma distância entre as plaquinhas e um meio que envolve eles aqui, né? Certo? Então, a capacitância depende do meio que envolve, da sua área e inversamente proporcional à distância, né? Então, isso é a ideia da capacitância. Então, essas duas situações nós vamos usar agora, viu? Então, vamos ver isso aqui, né? Essas duas situações nós vamos usar. Ficou feiozinho, mas ficou massa. Então, vamos lá, ó. Vamos lá para a nossa questão. No circuito a seguir, Universidade Federal de Pernambuco, no circuito a seguir, os capacitores de placa C1 e C2 têm mesma área. Então, espera lá. Vamos tirar dados disso. A área 1 é igual à área 2. Separados pelas distâncias 1 e distância 2, respectivamente. Muito tempo depois, após a chave C, né, liguei aqui a chave, ter sido fechada, as placas desses capacitores atingem os valores máximos de Q1, ó, e Q2, respectivamente, sendo D1 ou D2 igual a 2 vezes D1. Então, D2 é 2 vezes D1. Qual a razão entre Q1 e Q2? A pergunta é essa. Qual a razão entre Q1 e Q2? Então, a ideia é usar aquela situação. Lembrando, esse circuito, na hora que você olha aqui, eles estão ligados a um polo A e a um polo B. Então, quer dizer que as DDPs são iguais. Ou melhor,
Vou dizer assim, a DDP do capacitor 1 é igual a DDP do capacitor 2. Certo? DDPs iguais. O meio que separa também são iguais. Os Y1 é igual ao Y2, o meio em que separa. Ok? Então vamos fazer um estudo. Vou voltar lá embaixo e fazer um estudo de equações. Vamos pensar, se eu juntar essas duas equações que nós temos aí, juntar essa com essa, eu vou ter o seguinte. A carga dividido pela DDP é igual a 1/2 vezes a área dividido pela distância. Meio pelos extremos, eu vou multiplicar o meio pelos extremos, então eu tenho que a carga vezes a distância é igual a 1/2 a área e a DDP. Então vou levar isso aqui, ó. 1/2 a área DDP. Então vamos lá, voltar lá em cima para a gente entender isso. Então eu tenho aqui, ó, a seguinte resolução. Vou pôr aqui, ó. Vou aproveitar aqui, né? Então eu tenho o seguinte, que a carga vezes a distância é igual ao meio, a área e a DDP. Detalhe, gente, áreas são iguais, então eu vou colocar até sublinhado assim, ó, áreas são iguais, então isso não influencia. Os meios são iguais e as DDP são iguais, então eu posso dizer que isso aqui é igual a quem? Eu posso dizer, reafirmar, que a carga 1 vezes a distância 1 é igual a carga 2 vezes a distância 2. Como ele quer a divisão, a razão da carga 1 sobre a carga 2, isso é igual a distância 2 dividido pela distância 1. 1, hein, gente? Que é 1. Então isso é igual a quem? Distância 2, 2 vezes D1. Distância D1, hein? Não é DI não. D1 dividido por D1. Corto. Isso é igual a quanto, gente? 2. Resposta nossa, letra C. Né? Uma questãozinha aí bem legal, que fez uma revisão de capacitores, tanto plano como capacitância no capacitor plano, como calcular a capacitância. Né? Bem legal essa questão. Então, toda vez que você for resolver, pare, né? Pare a questão, dê uma olhada, depois tente resolver, depois veja a resolução, tá bom? Então vamos para mais uma questãozinha aí. Essa eu achei, eu gostei muito dessa questão, porque ela faz uma ótima observação, tá? Ela faz uma ótima observação. Então vamos lá. Os resultados dos ensaios de um capacitor considerado ideal. Carga em função do tempo, figura 1. Então, primeira figura, ele está relacionando quem? A carga em função do tempo. Agora eu vou aumentar isso aí, né? A carga em função do tempo. E a voltagem em função do tempo. Na figura 2. São expressos o seguinte sobre a forma gráfica. Tudo bem. Aí ele vem e fala o seguinte. Qual é a energia armazenada no capacitor no intervalo de tempo de 0 a 3? Ele quer saber a energia. Eu vou até voltar ali com a espessura. Ele quer saber a energia potencial do capacitor
no intervalo de quanto? De 0 segundos a quantos segundos? A 3 segundos. Então, a melhor forma de resolver isso aqui é você tentar reesquematizar ou tentar fazer um gráfico que relacione, ó, deixa eu te explicar. A melhor forma de fazer isso é realizar um gráfico que relacione voltagem com carga. Por que voltagem com carga? Epa, deixa eu melhorar aquilo ali, ficou feiozinho. Por que voltagem com carga, professor? Porque ao relacionar a DDP com voltagem a carga em coulombs, a área desse gráfico, então, ó, a área desse gráfico que relaciona DDP com carga é numericamente igual à energia potencial do capacitor. Energia numericamente igual à energia potencial do capacitor. Então, primeiro, nós vamos fazer uma análise aqui, rapidão. Para fazer essa análise, eu vou olhar para meus gráficos. Então, primeiro, lá. Quanto tempo é zero? O tempo é zero. Tempo zero. A carga também é zero. Tempo zero. A DDP também é zero. Então, o primeiro ponto do nosso gráfico, vai ser quem? Tempo zero, carga zero, DDP zero. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Depois ele pede em 3 segundos. Ó, 3 segundos. Então, calma aí, não é aqui não. Por tempo de 3 segundos, analisando o gráfico. 3 segundos, ó, 3 segundos eu tenho uma DDP de quanto? Quem não está vendo é isso aqui, ó. 3 segundos, eu vou ter uma DDP de 300 volts. Então, lá, ó, vou lá para o meu gráfico. 3 segundos, um gráfico assim, né? Porque é linear. Em 3 segundos, eu tenho uma DDP de quanto? 300 volts. E a carga em 3 segundos? Olhando o outro gráfico, a carga em 3 segundos, aí eu preciso tomar cuidado. Como é linear, então eu tenho lá, quanto eu tenho 10 segundos, a minha carga, notação científica, hein? 1, 2, 3. É 1 vezes 10 a menos 3 coulombs. Como é linear, eu posso dizer que em 3 segundos eu vou ter quem? X. Meio pelos extremos, 10 vezes x é igual a 3 vezes 10 a menos 3. X, então, é igual a 3 vezes 10 a menos 4, né? Coulombs. Então, quando eu tenho 3 segundos, eu tenho qual carga? 3 vezes 10 a menos 4 coulombs. Então, segundo pontinho já relacionado. Então, lá, ó, o meu gráfico, como está ficando. Então, em 3 segundos eu tenho uma DDP de 300 volts e uma carga de 3 vezes 10 a menos 2. Ligando meus pontinhos, esse ponto daqui para lá, ó, vamos fazer ele ficar aqui, aí, não é bem aí não, ligando meus pontinhos. Então eu posso dizer que a área dessa figura, ó, a área dessa figura é numericamente igual, deixa eu diminuir aqui, a área dessa figura é numericamente igual à energia potencial. Então vamos calcular isso. Energia potencial
capacitor é a área da figura. É um triângulo, então é base vezes altura dividido por 2. Minha base é quanto? 3 vezes 10 a menos 4. Minha altura, 300 é 3 vezes 10 ao quadrado, dividido por quanto? Por 2. Isso quer dizer, subindo aqui, a nossa energia, o microfone está na frente aqui, a energia potencial do capacitor é 3 vezes 3, 9, dividido por 2, vezes 10 a menos 2. Isto dá 4,5 vezes 10 a menos 2. Notação científica, duas casas para frente, então é 0,045 que joules. Então nossa respostinha para essa questão aí é a letra qual, gente? Letra C. Então, galera, valeu demais, né? Valeu muito. Deixa eu chegar aqui. Valeu demais. O que vocês precisarem, estou à disposição. Podem sempre contar comigo. Essa revisãozinha te ajuda bastante. Sempre tente resolver a questão antes, né? Sempre tente resolver a questão antes, no momento da leitura, para dar uma olhada, para ver o que se entendeu. Beleza? Então valeu a todos e até mais.